Mas dá para reduzir tudo isso a uma equação. Toda essa questão de quanto você vai pagar para o taxista pode ser reduzida nessa equação que está aparecendo aqui em negrito. P igual a 4,10 mais 2,50x, onde P é o preço que você vai pagar e X é a quantidade percorrida. Né? Então a gente percebe o seguinte, por exemplo, se eu percorrer 2 quilômetros, o preço que eu vou pagar para o taxista vai ser 4,10 mais 2,50 vezes 2. 2,50 vezes 2 é 5. 5 mais 4,10 é 9,10. Então, assim, eu encontrei a resposta aqui de um determinado valor que eu poderia pagar para o cara, se ele dasse 2 quilômetros. Beleza, então essa equação que você acabou de ver é uma equação de primeiro grau. Uma equação que, se você fosse gerar um gráfico, como aqueles das tuas questões, daria uma reta. Então, todas aquelas tuas questões formam retas, todas. Tal qual essa expressão aqui do preço que tu vai pagar para o taxista. Então, por que isso ocorre, né? Porque a gente está falando de um problema, de problemas em especial, né, já que tem os teus também lá, que tem um valor constante, um valor fixo, uma taxa constante que tu aumenta ou diminui com o passar de algo, né? No caso aqui, essa taxa constante é 2,50, que vai ser somado no preço a cada quilômetro andado, né? Então, sempre que você tem um valor constante sendo aumentado, você tem o que a gente chama de equação de primeiro grau, função afim, equação da reta, o gráfico dessa coisa que seria uma reta. Bom? Como você pode notar isso, né? Vamos dizer assim, bem, a gente pode notar pelo contexto aqui do táxi e tal, mas tem algo nessa equação que deixa claro isso. Ok? Que nessa equação tem, na próxima que eu vou te mostrar também vai ter, que nas equações dos teus problemas também tem, que é o seguinte, o x, o xzinho que aparece na equação, ele não está ao quadrado, não está ao cubo, não tem raiz de x, não tem logaritmo de x, não tem x na potência, é simplesmente um x. Uma letrinha x ali multiplicado por um número. Então, toda a vez que você tiver uma equação com essa estrutura, qual a estrutura? Uma letra igual a um número somado a um outro número que multiplica x. Sempre que você tiver nesse formato, você pode ter certeza que vai sair uma reta. Tá bom? Ok. A matemática é assim. E a fórmula vai ser sempre essa? Para reta? Sempre, 100% das vezes. Isso é bem curioso, porque na matemática, às vezes na escola o professor não explica, né? A gente vê um monte de tipo de curva, né? Tem a parábola, tem círculo, tem exponencial. Por que elas têm esses formatos específicos? Por causa do tipo de função que as gera. Então, quando a gente tem uma função... Alô? 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 Oi? Alô? 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 Ah, agora eu tô te ouvindo. Tinha sumido o som. Ô, louco. Ô, louco. Poxa, tá sumindo mesmo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me Agora ouvindo? sim, tô te ouvindo. Caramba, eu tava anotando aqui, que esquisito. Deixa eu tirar e pôr meu microfone de novo, só um segundo. Meu microfone cai tanto. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E agora, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Então tá bom. Então tá. Espero que você tenha entendido, então, que o gráfico, ele deriva do formato da tua equação. Então, uma equação com esse formato, como você mesma falou, vai ter uma reta, sempre uma reta. Claro, essa reta, por sua vez, tem várias características. Como, por exemplo, eu vi lá na primeira questão que você me mandou, o slope. Né? O slope a gente chama de coeficiente angular aqui no Brasil. E, obviamente, eu vou te explicar todos esses detalhes, não precisa se preocupar. Vai ser bem massa, bem massa. Ok. E se eu não explicar, pode ter certeza que eu faço as coisas para ti lá. Tá? Pode ficar tranquilo. Eu quero que tu saia daqui uma mestra das retas. Ah, sim, Isidoro. Eu quero muito aprender, sabe? Porque, embora eu não goste de matemática, é interessante, eu gosto de aprender, sabe? A minha única preocupação mesmo é tempo, sabe? Eu devia ter procurado um tutor antes, mas eu acabei deixando para a última semana, então agora o negócio é pressa mesmo. Não se preocupe. Meu, se tu quiser aquilo ali, meu, sério, eu faço tudo agora, em 10 minutos, tranquilo. Mas, tipo, não vale a pena. Eu prefiro que tu, pelo menos hoje, né, Não, e veja, até porque, entenda.
Vitória, eu tenho que entender por causa da minha prova final, né? Você não vai poder fazer É, minha prova final para mim se você pudesse também. pois é, se eu pudesse, né, a gente conversava, ia ser bom para os dois, vai ter certeza. Mas se Ai, não ai. dá, né, fazer o quê? Mas tu vai Não tem aprender bem isso como. aí, tu vai ver. Você é do Sul? Porque você tá me chamando de tu? Sim, eu sou de Santa Catarina. Sério? Eu sou do Paraná. Ah, É que é? quando eu fiz a inscrição lá, tava aparecendo tava aparecendo São Paulo pra mim. Ah, é, eu faço umas tretas lá para conseguir mais cliente. Ah, ok. Mas Mas deixa pelo, quieto, deixa quieto. Não, mas não vamos gravar essa pelo seu parte. sotaque, eu vi você falando tu e tal. Eu falei, oh, esse rapaz é do mesmo estado, da mesma região que eu, Sul. Tu era de Curitiba? Ah, eu sou do interior do Paraná. Eu sou de Ah, Maringá. Maringá, Maringá é massa. É, sou de lá. Então tá, então ó, Então uma tá. segunda situação. Dê uma lidinha nesse texto e quando você terminar de ler, você me fala, tá bom? Que você entendeu, vai lá. Uhum. Ok, eu tô estudando Ok, isso também. Aham. interpretação, né? Então, o que Uhum. aconteceu aqui? Vai lá. Pode falar que fosse Ah, palavra, que você ia falar tudo tá. errado, fala. Ele tinha uma quantidade de litros, que era 1.000 litros, né? E ele Uhum, disse que estava tendo um vazamento. E certo. detectou um vazamento de 6 litros por hora. Daí ele fez ali a quantidade total que ele tinha de litros, menos os 6 litros por hora, que é o tempo. É isso? Uhum, exatamente. Então, novamente, nós temos um texto, né, uma situação, um problema aqui, que a Uhum. gente consegue reduzir para uma equação. E, novamente, devido ao fato do vazamento ter uma taxa constante de perda no tempo, é sempre 6 litros por hora, não é que no começo é 6, depois é 10, depois é 15, é sempre 6 litros. O furinho Uhum. ali não mudou de tamanho, né? Ok. Uhum. Então, você tem uma equação de primeiro grau, novamente. Uma equação onde o x está apenas multiplicado pelo número. Então, Uhum. a questão é o seguinte: a quantidade de água que vai restar na caixa é a quantidade inicial que ela tem, os 1.000 litros, menos o que ela foi perdendo a cada hora. E E naquela situação ali, naquela segunda situação que nós acabamos de ver, o que eu teria que descobrir ali seria que depois daquelas 6 horas. Não. O que eu estou tentando descobrir? Eu estou tentando descobrir o tempo naquela na equação, verdade, certo? ele não te perguntou nada. Ah, É tá. você que está imaginando coisas. Mas agora eu vou te perguntar, então, já que tu quer resolver um Eu já estou problema. indo lá longe, porque eu estou fazendo essa matéria também de tempo, distância, ou distância, tempo e alguma coisa, aquela fórmula lá. Ah, tá fazendo física também, então. Porque já é Não, física, né? não, mas não é em física, não. É uma questão que tem que em matemática, que daí tem essa fórmula de Ah, tempo e velocidade, né? velocidade. Provavelmente. Isso mesmo. É Uhum. velocidade. Aham. Então, curiosamente, você fez um vínculo com a física e a matemática. Essa equação que você está me dizendo, a equação do movimento retilíneo uniforme, ela é uma equação de primeiro grau, ela é uma Uhum. equação de reta. Se você quiser, por exemplo, calcular qual é o deslocamento de um objeto no espaço, onde a velocidade é constante, Uhum. você vai ver que é uma reta o gráfico. Então, são Ok. situações semelhantes. Bem, aqui no caso, simplesmente nos deu, né, a equação da quantidade de água em função do tempo. Então, como a cada hora você perde 6 litros, por isso que está Uhum. menos 6. Então, por exemplo, quanto vai sobrar de água depois de uma hora, né, vazando? Vai ser Uhum. 1.000 menos 6, certo? Ok. E 2 horas vai ser 1.000 menos 12, certo? Uhum. Então, quanto vai sobrar de água se ficar um dia inteiro vazando? Você consegue encontrar isso para mim? Seria 1.000 menos 24? Isso, não, não. Mas o tempo é 24. Mas o tempo está multiplicando 6, né? Ah, tá. Então eu teria que multiplicar 6 vezes 24 Exato. para encontrar quantos litros?
Isso, vá com calma, ó. A minha pergunta é o seguinte: você não seja apressada, moça. Tá muito apressada. Esse American Way of Life aí te abalou. Os paranaenses não são assim, não. Nossa, aqui é tudo velocidade, assim, a gente já quer pensar lá longe. Não, relaxa, a gente só aprende devagarinho, devagarinho. Ok, vamos lá. Tá bom, ó, eu vou pra então te deixar bem na paz do Senhor Jesus, eu vou te deixar a pergunta aqui: quanto de água sobra depois de um dia, ou seja, 24 horas, ou seja, Aham. 24, e daqui a 2 minutos eu venho escutar a resposta, tá bom? Enquanto isso, eu vou no banheiro. Beleza? Tá bom, você Tá quer bom. saber depois de 24 horas quantos litros de água que vai ter? Isso. Leia a pergunta de novo, se for o caso, e responda Tá com bom, precisão. ok. Ok, e aí, quanto que sobrou de água nessa caixa? 856. 856 litros, exatamente. Então, Uhum, foi simples, né? 1.000 menos 6 vezes 24. Muito bem. uhum, Esse é um problema, novamente, de equação de primeiro grau. Vai fazer um gráfico de reta, etc, etc, etc. O de baixo também. Note que, apesar de não ter um número somando, você também tem uma proporcionalidade, né? A quantidade de litros que você vai gastar está em função da quantidade de quilômetros que você vai andar. É o que ele uhum, está dizendo aqui, essa equação nos diz isso. Quantidade de litros é igual. uhum. Ah, sua voz sumiu de novo. Então, se, por exemplo, eu tiver andado, né, com esse veículo aí, 4 quilômetros, 0,25 vezes 4, né? Uhum. É isso. Então, a gente descobre dessa forma. Na verdade, a equação de primeiro grau é a coisa que a gente... A sua voz tá sumindo. Alô? Alô, 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 A sua voz tá alô. sumindo. Essa internet, eu acho que é a internet. Agora eu tô te ouvindo. Aham, tô te ouvindo. Nossa conexão não tá boa, mas curiosamente, antes de te dar aula, até estava demorando um pouquinho por causa disso, para te mandar o link, eu estava dando Uhum. aula com um menino que mora nos Estados Unidos, então, não sei, tava tudo Ó, certo. não, mas agora eu tô te ouvindo. Aham. Então tá É de vez bom, em pode, quando só que some a voz. uhum, pode falar quando sumir, tá? Uhum. Tá bom. Então, na verdade, esse tipo de conta a gente faz intuitivamente o tempo todo. Por exemplo,
se você vai numa loja comprar roupa e você nota que a calça que você queria comprar estava com desconto, estava bem barato, 30 reais, aí $30, né, por calça. Daí você compra 3 calças, você paga 90, ok, mas essa conta simples que você acabou de fazer é uma equação de primeiro grau. É uma equação que nem essa situação 3 aqui, por exemplo. Se, por exemplo, se você tivesse que pagar uma taxa para entrar na loja, seria que nem a do táxi, né? Você paga a taxa para entrar, mais uma quantidade em função da quantidade de calças que você comprar, sacou? É essa. Então, é bem comum, esse tipo de problema é muito comum no cotidiano, a gente resolve o tempo todo, só não sabe. Beleza? Então, aqui tem todo um papo que eu não quero me ater no momento, porque eu não acho interessante, eu quero resolver o problema com você. Então, novamente, eu vou pedir para que você leia para você mesmo o problema aqui e a gente vai conversar sobre ele, tá bom? Quando terminar de ler, me fala. É só quando terminar de ler, não precisa resolver a conta não, tá? Não, eu já terminei de ler, eu tava aqui já tentando resolver. Não. Só... Ok, Então tá, já terminei. vamos conversar então, vamos conversar sobre esse problema. Então, acredito que você entendeu que é um DJ, né, que está recebendo o seu salário por ter trabalhado. Então, ele disse que ele cobra R$ 200 só para ir para a festa. 200 É o conto. valor fixo. Isso, o valor fixo, exatamente, é tipo a bandeirada. E mais um valor constante, né, a cada hora trabalhada, R$ 90. Beleza? Então, me parece muito o formato das questões que a gente estava conversando até agora, uma equação de primeiro grau. Então, a princípio, a gente consegue escrever, tal qual ali na situação da água, na situação do táxi, uma equação que reduz todo esse texto aqui, todo esse texto reduzido a uma equação. Tu conseguiu escrever essa equação? Eu escrevi ela, porque indicado por Y é o valor em reais. Eu coloquei que Y seria igual a 200 e X seria igual a 90? Não. Não. O que ele está pedindo aqui não é um valor específico de X, um valor específico de Y. Longe disso. Ok. Ele está pedindo só a equação que rege esse fenômeno. Ok? Uma equação que, porventura, tu vai poder utilizar para qualquer situação. Né? Vai que tu é casada com o DJ e quer saber quanto ele ganhou nessa noite que ele trabalhou por 8 horas seguidas. Essa equação vai servir para esse caso. Uma noite que ele trabalhou 4 horas seguidas, vai servir para esse caso também. Então, a ideia é encontrar a fórmula, né? Tal qual a gente tinha fórmulas aqui, né? Olha só. Aqui a gente encontrou a fórmula do carro, aqui a fórmula da água vazando, aqui a fórmula do preço que o taxista ia ganhar. Então, olha. Essa é a parte mais difícil, encontrar a fórmula. Isso, a interpretação é a parte mais difícil, eu sei. Por isso que eu vou focar tanto nela. Porque sem interpretar não adianta saber fazer a conta. Tipo, no mundo real, a conta não chega voando na tua frente. Né? Realmente. Uma conta para resolver. A gente tem que interpretar e escrever matematicamente. Então, olha o jeito que ficou, o quanto o taxista ganharia, né? A equação de como o taxista vai ganhar, e pensa agora pro carinha aqui. Como é que vai ficar a equação dele?
Então Eu vou te dar seria... 2 minutinhos para pensar. Pode pensar por 1 minutinho, 2 minutinhos. Daí, escreva ela, vê se faz sentido e me diga daqui a 2 minutinhos, às 17h31. Hum, Sempre que eu vou construir uma equação, para uhum. ver se faz sentido essa equação que eu acabei de construir, eu faço um teste, né? Um teste com a realidade para ver se está tudo de boa. Por exemplo, eu olho para essa situação que eu acabei de ler e percebo óbvio. Se o cara trabalhar por 1 hora, ele vai ganhar R$ 290, certo? Uhum. Pois é. Então, uma equação Porque o valor dele já é R$ 200. E se ele 1 hora a mais daquela hora, o valor fixo dele é de 200, né? E a hora seria R$ 90, é isso, né? Isso, exatamente. Então, Então, se uma ele hora, trabalha 1 hora, 290. Ok, ele vai ganhar 290, né? ok. E se ele trabalha Uhum. 2, ele vai ganhar 380. E por aí vai. Então, a fórmula poderia ficar P igual 200 mais 90x? Perfeito! Olha só como funcionou bem. Eu sei que É. funciona bem, cara. Dou essa aula 5 vezes por semana, sei que funciona. Então você já está entendendo o processo, você já conseguiu construir a sua primeira equação de primeiro grau. Muito bem. Uhum. A pergunta B eu respondo. Essa função é uma função afim? Justifique. Sim, ela é uma função afim. Ela é uma equação de primeiro grau. Ela é uma equação linear. Ela é uma equação da reta. Por quê? Porque eu noto, né, nessa equação que você acabou de criar, que o x não está ao quadrado, ele não está ao cubo, não tem uma raiz no x, ele é simplesmente um x multiplicando um número. Em outras palavras, ele tem esse formato aqui, a sua equação que você acabou de encontrar tem esse formato aqui, ó. Y, Uhum. né, é igual a ax mais b, ou seja, um número a, isso é meio bizarro eu falar, né, mas é um Uhum. número a, um número que multiplica o x, mais um Uhum. outro número que soma x. Toda vez que você tiver uma equação desse jeito, você tem uma equação da reta, equação de primeiro grau. Uhum. Certo? Ok. Muito bem. Agora, com a sua equação em mãos, a equação que você acabou de criar, não tem a equação de Einstein? Essa é a equação de Ana. Você vai descobrir a C. Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou em uma festa por 2 horas? Vai lá, me diz essa resposta, posso fazer a conta com atenção. Uhum. 200 mais 90. Como vocês... 380? 380, exatamente. Uhum. 200 de ele ter entrado na festa e mais 180 de 2 horas de trabalho. Afinal, cada hora Porque, ele ganha 90. uhum. Eu substituí o x por 2, 90 vezes 2, né? 180, é Isso. isso, né? Exato. 200 Uhum. mais 90 vezes 2, exatamente. Ok. Agora, a D é bem interessante. Veja, Uhum. na C nós encontramos o quanto ele recebeu, certo? Você Uhum. mesmo falou, 380. Agora, olha o que a D pede. Se Vinícius recebeu 515 reais, né, em determinada festa, por quantas horas ele prestou o seu serviço? Ok. Vai lá, vou te dar novamente 1 a 2 minutinhos para fazer. Faça com paz no coração e me responda quando eu voltar. Ai, 515. Eu faço as minhas aulas no método socrático, né? Tipo, Sócrates ele falava que as pessoas só aprendem algo quando elas percebem o que elas não sabem, não é mesmo? Eu sei É isso aqui verdade. muito bem. Eu dou aula disso todo dia. Então, tudo que eu falar vai ser muito óbvio se eu simplesmente ficar falando, fazendo para você. Então, eu deixando você perceber as dificuldades, errando e tal, é que você vai aprender, beleza? Então, não é porque eu É, sou não, mas... chato ou preguiçoso. Eu sou Não, chato e preguiçoso, mas eu tô dando aula, é assim que eu sei que vocês aprendem. Beleza? é igual eu dizer que eu não gosto de matemática, mas eu estou fazendo matemática.
Pois é, pois é. Então vai lá, Ah, boa sorte, vai lá. eu Diga. pensei no seguinte, eu posso fazer, eu quero saber, na verdade, as horas, né? Então, Exato. se eu dividir o valor de 505, eu fiz assim já, só para saber se eu tô certo ou errado, eu vou tentar fazer de maneira. Eu fiz o 515 dividido pelos 290, que é a hora dele, que deu daí, no caso, Não, não, mas está errado, tá errado. definitivamente. A sua ideia está errada, né? Você deve ter percebido isso ao ter me dito. É bem socrático isso, por sinal. E tá errado, né? Veja, você tem uma equação. Você acabou de encontrar a sua equação. Uhum. Y, né? O P, eu acho que você chamou de P de preço, né? É, eu chamei de Igual P. a 200 mais 90x. Você Uhum. já tem o P. Você já sabe que ele ganhou 515. Então, P é igual a 515. Então, 515 é igual a 200 Uhum. mais 90x. X é o que você quer saber. Você quer saber a quantidade de horas. Então, encontre o valor de Ah, x com essa equação. Vai lá, dê a dica. Agora é contigo. Volto daqui a um minuto. tá. Um, Isidoro? Okidoki. E aí, conseguiu encontrar a quantidade de horas Eu, trabalhadas? eu encontrei 3 horas e meia. Acertou. Mas É isso mesmo. eu vou te confessar uma coisa. Diga. Eu encontrei 3 horas e meia, porque eu já estou no automático em fazer essas questões nos meus exercícios. Mas se eu te dizer assim que eu sei exatamente o porquê, eu não sei. Ai, 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 moça. Bem, eu vou fazer então para você, tá? Porque, ó, eu Deixa eu vou te falar abrir. como que eu fiz, mas eu vou te Vai falar lá. como que eu fiz. Eu fiz os 500, eu fiz 515, 200 mais 90x, ok? Aí eu diminui 200 dos dois lados, e depois eu vim e dividi os 315 que sobrou do 515 menos 200 por 90, que eu encontrei as 3 horas e meia. Uhum. Tá tudo certo? Tá, É, mas era isso mesmo. é assim mesmo, né? Então tá bom. É, ó. Eu vou explicar rapidamente, então, basications aqui. Então, você encontrou preço igual, né? A sua equaçãozinha. Deixa eu aumentar minha letra aqui. 40. Preço igual a 200, que é o que ele recebe só de entrar na festa, mais 90x. Cada hora Uhum, trabalhada, que é x, uhum. ele recebe 90 conto. Muito bem. Então, né, eu posso até escrever rapidamente aqui para quando você for estudar. P. Quantidade de dinheiro ganha. X. Quantidade de tempo trabalhado. Bem, então a nossa pergunta é: quanto tempo ele trabalhou para ganhar 15,15? Que é o X que eu preciso descobrir. Exatamente. Sabe? Então eu vou Uhum. passar para cá e vou escrever assim. Né? Logo, né, veja, eu estou fazendo toda uma interpretação bem semântica da parada toda aqui, mas na real é bem de boa, né? Uhum. Então, logo, P igual 15,15. Uhum. E queremos encontrar X. Matematicamente é isso. Uhum. Matematicamente é isso. Agora a gente vai fazer matemática. Então, a nossa equação é aquela que você mesmo encontrou. Preço igual
do pagamento, melhor dizendo, é igual a 200 mais 90x. Muito bem, eu já sei que o P é 515. Uhum. Tá? Muito bem. Veja que eu só sei o P, eu quero o X. Eu quero saber quanto ele trabalhou para isso. Então eu Uhum. escrevo todo o resto da equação. A equação não deixou de ser ela só porque eu coloquei a 515 aqui. Pelo contrário, essa equação continua representando o trabalho do cara. Então a gente Uhum. está colocando 515 aqui justamente porque essa equação representa isso. Então, como que a gente resolve agora? Né? Como você mesmo falou, diminui 200 dos dois lados. Por que eu faço isso? Né? Essa é a questão que talvez ficou na sua cabeça. Eu diminuo É 200 exatamente dos essa dois questão. lados. Pois é, aqui eu já sei de tudo. Eu só tenho cara de novinho, né? Muitos anos de matemática. Ó, o que está acontecendo aqui é o seguinte: para que eu encontre o valor de x, é necessário que ele fique sozinho de um lado do igual. Pode ser do esquerdo, pode Uhum. ser do direito, tanto faz. Mas ele tem que ficar sozinho. Para que ele fique sozinho, eu tenho que tirar os números que estão do lado dele. Essa é a definição de ficar sozinho. Então a gente Ok. tem 200 aqui, né? Ele vai ser Essa o é a primeiro palavra que dígito. eu queria ouvir. Para ele ficar sozinho, eu vou ter que tirar os números que estão do lado dele. É isso, né? Exato. Ok. Então, eu começo tirando o 200 porque ele está somando x. É sempre mais fácil Uhum. tirar primeiro o que está somando. E é meio que uma regra da matemática isso. Uhum. Uhum. Então, a gente diminui 200 dos dois lados, fica menos 200 aqui do lado esquerdo, e 515 menos 200 é simplesmente 315. Veja que do lado direito, agora só tem 90x. Novamente, eu não quero saber quanto é 90x. Eu já sei que 90x é 315. Eu quero saber quanto é x. X é o Uhum. que eu quero saber. E como o 90 está multiplicando x, para que ele fique sozinho, é necessário que o 90 saia daqui. E eu consigo Uhum. tirar o 90 dali dividindo dos dois lados por 90. Ou, Uhum. como a gente fala aqui no Brasil, passando 90 dividindo por dois lados. Passando 90 dividindo para o outro lado. Né? Então vai ficar simplesmente 315 dividido por 90 igual a x. Beleza. Uhum. Então, agora a hora que eu faço a conta, né, você encontrou que 3 horas e meia. vamos para a conclusão, que nem na escolinha. Resposta. Resposta. É engraçado que eu cheguei na. Eu consegui fazer tudo que você falou, mas é igual eu te disse, eu não sabia o porquê. Mas você me falou uma coisa que já resolveu na minha cabeça. É porque eu tenho que tirar todos os números do lado do X. Exatamente. É necessário que ele trabalhe 3 horas e meia. Uhum. Então, essa é a resposta. Para que ele ganhe, isso é perfeito. Para que ele ganhe 515 pilas, é necessário que ele trabalhe 3 horas e meia. Muito bem. Muito bem. Uhum. Então eu vou salvar isso aqui bonitinho e depois eu vou te mandar no WhatsApp. Bem, agora vamos voltar para o livro. Vamos voltar para o livro. Voltei para o livro. Eu posso te chamar de Samuel? É claro, Eu acho mais fácil que o Isidoro. eu justamente uso Isidoro até porque eu não me chamo de Isidoro. Tu tem dois nomes, né? Ana Paula. Deve ter gente que chama Tem. de Ana e tem gente que chama de Paula. Na É, tua mas casa te chamam como? Ana. Não, na minha casa me chama de Paula. E aqui todo Justamente. mundo me chama só de Ana. Pois é, não parece que tu é duas pessoas diferentes quando tu tá com a tua família e quando tu tá aí? Aham, Eu parece. sinto isso Parece também. Na minha muito. família me chamam de Júnior. E quando eu tô fazendo minhas coisas, me chamam de Samuel. Agora, qual que é Como o que é? grande Nessa lance? família te chamam de Júnior? Júnior, meu nome é Júnior. Oh my God. Se você eu te falar, você não acredita. Eu tenho um primo que tem Isidoro e Júnior no nome dele. Só faltou o Samuel. Só falta ser meu primo. Aham. Eu sou seu primo, pô. Eu sou seu primo. É. Então, eu tive um problema com um aluno, né, um dia, daí eu pensei assim, eu só peguei esse problema porque eu levei muito pro pessoal. Então eu tenho que Uhum. quebrar o pessoal. Professor é professor, Samuel é É. pessoa, né? Samuel é Samuel. Então eu tenho que ter um nome para professor. Daí o meu nome é Isidoro. Meu nome de professor é Isidoro, que é o meu segundo nome, que ninguém me chama de Isidoro. Ninguém. Então eu vou usar ele como nome de professor. Ok. Tá funcionando, eu tô levando menos pro pessoal. Isso Ok. é maravilhoso. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos ler esse problema aqui. Leia o problema e vamos discutir. Quando terminar de ler, me fala. Quando terminar de ler, não é para tentar fazer. Quando terminar de Tá. ler, tu me fala.
Já terminei. Uhum. Muito bem. Então, você deve ter entendido que a gente está falando de uma fábrica que, bem, tem um determinado custo aqui para cada camisa que a gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe nem o custo fixo e a gente não sabe nem o custo de cada camisa. Mas nós sabemos que eles existem, porque o enunciado falou que esta empresa ela tem o seu custo dado por uma equação desse tipo, que é x mais b, que é o tipo de equação que a gente está trabalhando. A função afim, função de número igual, equação da reta, etc. Então, um número que multiplica o x, o parâmetro variante, mais um outro número fixo somado. Muito bem. Diferente dos outros casos, a gente não tem um texto que nos explicou exatamente qual é a equação. O texto não explica, porém, ele nos informa dados importantes. Ele nos informa que para 500 unidades, o custo foi de 2.700 e para 1.000 unidades o custo foi de 3.800. Então, eu te garanto, com essas duas informações dá para encontrar a equação do problema, né? Veja que a questão A, né, pede os valores de B e de Q. Os valores de B e de Q são justamente os valores, os coeficientes, que nos dão a equação. Quando eu estou procurando o número que multiplica o x e que soma o x, eu estou procurando, em outras palavras, a equação. Então, a gente quer descobrir a equação que rege o custo dessa empresa, tá bom? É isso que a gente quer descobrir. Beleza? Então, é isso que eu vou fazer agora para você. Vou fazer rapidamente para você entender o que está rolando. E vou até fazer um gráfico depois. Deixa eu abrir para você aqui no Paint. Ó, então, nós temos essa situação. Note que eu já sei o custo aqui de 500 unidades. É 2.700. E eu vou fazer de outra cor para ficar bem didático aqui. O custo de 1.000 unidades, que é 3.800. Muito bem. Então, se eu sei que esses custos se dão mediante uma equação desse formato, eu vou usar todas essas informações para encontrar qual é os coeficientes que definem a minha equação. Então, vamos lá. O primeiro passo vai ser colocar esses pontos na equação. Então, pontos, né? Que pontos? Pontos são essas situações em vermelho e azul que eu anotei. Então, a primeira situação é o seguinte. Nós temos um custo de 2.700 quando o meu x é igual a 500, certo? Só isso. Eu sei que o x é 500, quando o custo é 2.700. Então, usando essa equação aqui, custo 2.700 igual a Q, que eu não sei, que é o que eu quero, está sendo pedido, vezes x, que eu sei, para esse caso é 500, mais V. Também não sei, estou procurando. Okay. Agora vamos para o segundo caso. O custo é quantos no segundo caso? O custo no segundo caso é 3.800. Certo, 3.800. Para que eu não sei também, né? Não sei. Exato. E vai ser 1.000 unidades. 1.000 Para unidades. B, que eu também não sei. Mais B, exatamente. O grande, o que é importante, que às vezes fica meio no ar para os alunos, é o seguinte. Esse Q e esse B são os mesmos, tá bom? Por quê? Porque a gente está falando da mesma empresa, da mesma equação de custo, do mesmo tudo. Ok? Então, o B dessa equação é o mesmo da de baixo. Eu estou usando as informações para encontrar justamente eles, o Q e o B. Tá bom? Outra coisa que fica muito no vácuo, assim, os professores não deixam claro, é o seguinte. Professor, com essas informações, você tem certeza que dá para encontrar o valor de Q e de B? Porque às vezes a gente vai resolver problemas que não tem solução, né? Não tem informação suficiente, né? Ou a gente não percebeu elas. Mas eu te garanto, sim, dá para encontrar com essas duas informações, a informação vermelha e a azul, o valor de Q e de B. Na verdade, não sou eu que garante. Quem garante é a álgebra linear. Tem uma regra na matemática que diz o seguinte: se você tem N incógnitas, no caso eu tenho duas incógnitas, você precisa de duas equações para encontrar o valor das duas incógnitas. E a gente tem duas equações, a equação vermelha e a azul, ok? Então, se eu tivesse três incógnitas, eu precisaria de três equações. Mas não é o caso. Muito bem.
Então, para encontrar o Q e o B, agora a gente só precisa lidar com essas duas equações, lidar com elas. Na escola, a gente chama o que eu vou fazer agora de sistema de equações. Lembra do sistema de equações? Uhum. Pois é. Claro que lá na escola, às vezes, os sistemas ficam complicados de resolver, mas eu vou te ensinar a dica para resolver sistemas de retas. A dica é o seguinte: quando você tem uma situação como essa, que você quer encontrar os coeficientes que definem a equação da tua reta, que eu já vi que a primeira questão tem a ver com isso, lá na tua listinha, você tem que simplesmente diminuir uma equação da outra. Diminuir uma equação da outra, você sempre vai conseguir encontrar com rapidez os valores dos coeficientes. Então, quando você diminui uma equação da outra, você diminui termo a termo. Esse desse, esse desse e esse desse. Ok. Vamos com cuidado. Então, veja, é a de cima menos a de baixo. Tá bom? Esse sinal é que nem quando a gente faz, sei lá, 3 menos 2. A gente diminui 2 do 3, né? 3 menos 2 é 1. Se fosse o contrário, 2 menos 3, né? Seria menos 1. Então tem uma ordem que deve ser seguida. Então eu te pergunto, quanto é 2.700 menos 3.800? Ai, tem que usar a calculadora. Tu vai poder usar a calculadora na prova? Aham, vou. Então beleza, pode usar. Se bem que não tem nada demais nessa conta. Vai dar menos 1.100. Isso, exatamente. Menos 1.100. Né? Se fosse 2.800 menos 3.800, daria menos 1.000, né? Como tem 100zinho a mais, ficou 100zinho a mais na resposta. Tem que pensar desse jeito para sempre conferir, né? Se faz sentido. Certo? Então, belezão. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar de uma cor nova aqui. Vermelho com roxo dá... Quer dizer, vermelho com azul dá roxo. 1.100. Oh my God, você lembra disso? Tá. Agora, quanto que é 500Q, ou que é 500 menos Q1000? Quanto que é 500Q menos 1.000? 500. Menos 500 o quê? Q. Exato. Menos 500Q. É que Uhum. nem bananas, né? 10 bananas menos 5 bananas dá 5 bananas. Uhum. Então, aqui, como eu tenho 500Q menos 1.000Q, vai dar uma determinada quantidade de Qs. Menos 500Q. E quanto é B menos B? Zero. Zero. Qualquer coisa menos ela mesma é zero. Uhum. Agora nós temos um probleminha muito de buenas. 1.100 igual a menos 500. Então dá para resolver isso de tanta forma. Primeiro, dá para cortar esses sinais aqui. Sinal igual dos dois lados, a gente corta. Né? Ficou negativo com negativo dá positivo, né? Menos com menos dá mais. Olha a história. Como tem dois zeros dos dois lados, dá para cortar também. Isso aqui não conta, isso aqui não existe mais. Né? Ok. Se eu somar zero, se eu multiplicar zero aqui nesse zero, não muda nada. Zero a zero. Zero não atrapalha na conta. A gente já faz desse jeito justamente para não atrapalhar. Então, dando essa reduzida no probleminha, ficou 11 igual a 5Q. Ok? Então, o que eu devo fazer para encontrar o valor de Q? Me responda, Ana. Deixa o Q sozinho. Fazendo o que exatamente? Eu coloco mais 5 dos dois lados. Não. Não? Eu errei de matemática aí. Tem que cuidar. Veja que nós temos que sumir com esses 5. Isso você está certo, perfeito. Mas a gente não vai sumir com ele somando. Por quê? Porque ele está multiplicando o quê? Está multiplicando. Então ele vai ser dividindo. Exato, exatamente. Então tome cuidado com isso. E ó, como uma aulinha já mostra um monte de falhas que a gente tem, hein? Muito bom. Yeah. Então, daí se você fizer essa conta, eu não sei de cabeça isso. Vamos ver quanto que vai dar. 2,2. 2,2, obviamente, né? Pelo amor de Deus, professor. Então, nós encontramos o Q, que era uma das coisas que o problema pedia, né? Ó, encontra o valor de Q. Muito bem, Q está... eu teria errado esse daqui. Eu teria errado, porque eu ia passar ele somando, não ia passar ele dividindo. Por isso que eu perguntei, eu não tinha testado se tu já sabia essa parte da álgebra, então eu fiz essa pergunta meio chata aí, mas foi bom, foi muito bom. Muito bem, então nós encontramos o Q, mas não é isso apenas que o problema pede. Ele quer saber o valor do B também. Então,
eu acredito que você não saiba o que deve ser feito, mas note que já temos o valor do Q, 2,2, 2,2. Ok. E aqui nós temos duas equações que envolvem o Q, tá vendo? Uhum. A única coisa que você precisa saber para encontrar o B é o valor do Q. Se você tiver o valor do Q aqui, vai ser tudo número, você isola o B e encontra o valor dele. Legal, a gente já tem o valor do Q, 2,2. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente vem nessa equação, copia ela, olha só que maravilha. Maravilhas da educação à distância, né? Posso simplesmente copiar, perder meu tempo escrevendo de novo. E, no lugar do Q, eu vou colocar o valor 2,2. 2,2, exatamente. Então, eu vou copiar de novo e vou dar uma afastadinha e vou apagar e vou simplesmente copiar o que é Q em termos de números. 2,2. Então, agora, a sua missão é isolar o valor do B. Vai lá. Diz para mim qual que é o B, tá bom? Agora, nesse caso, eu vou passar, então, diminuindo, né? Porque lá tá sendo mais. Aí, nesse caso, não é... Exatamente. Aí vai ficar 2.700 menos 1.100. Isso. Que vai dar 1.600, é isso? B vai ser igual a 1.600? Perfeito. Então, encontramos o valor fixo. O que na matemática a gente chama de coeficiente angular. Você encontrou 1.600, né? Uhum. Essa é aquela regra que a gente sabe, né? Que a gente sabe, né? Você obviamente sabe, mas eu falo assim, só para me relembrando. É que se estiver multiplicando, eu vou passar. Se estiver multiplicando, eu vou passar dividindo. Se estiver dividindo, é multiplicando. É o oposto, né? De cada um, não é isso? Exatamente isso. Uhum. Se estiver somando, passa diminuindo. Se estiver diminuindo, passa somando. Exatamente. Ok. Então, o que a gente nota aqui, né? C, então, custo em função da quantidade de camisas é igual ao que eu acabei de encontrar, que é o 2,2, vezes x. Professor, mas e o x? Não vai encontrar o x? Não vai encontrar nem o x, nem o c. Neste momento, eu estou apenas encontrando a equação. A equação. Depois eu penso no x. Se o x é a quantidade de camisas, eu posso te perguntar qual vai ser o custo de fazer 1 milhão de camisas. Daí tu joga 1 milhão aqui e descobre. Esse é o poder da equação. Ela te dá o valor que tu quiser. Uma vez que tu sabe que corresponde a essa regra, é para sempre. Ok? Então tá. Como eu te falei, né? Bem, veja, eu falei uma coisa que eu não provei até agora, mas eu vou provar agora. Toda equação que tem esse formato, ela gera uma reta. Tá bom? Eu vou te provar isso agora, mas eu não vou te provar fazendo um desenho, porque falta pouco tempo, e os desenhos eles demoram muito para ser feitos, além de o meu desenho ser horroroso. Eu vou usar um site que vai te ajudar bastante para os teus eventuais estudos, principalmente para a sua provinha, chamado Symbolab. Esse site faz de tudo, ele faz tudo mesmo. Por exemplo, se tu quiser fazer a Bhaskara aqui, ó, 2x mais 3 igual a 0 aqui, ó. Só tu não precisa perguntar para ele. Só aperta Enter que ele te diz as respostas. Aqui, as duas raízes. Por que eu estou te mostrando esse site? Porque a gente vai vir aqui em gráfico e vai escrever a reta que a gente acabou, a equação que a gente acabou de encontrar. Y é igual, era 2,2, né? X mais 1.600, né? Não falei que era uma reta? Aí, ó. Aí, a reta. Maravilha, né? Nem toda equação gera uma reta, né? Por exemplo, ó, x ao quadrado. Ficou meio bizarro. Mas, sei lá, vou colocar um 0,001. Ó. Isso é uma parábola. Né? Já não é uma reta. Por que não é uma reta? Porque no x tem um 2 em cima, está ao quadrado. Diferente da retinha que nós estávamos falando aqui. Por quê? Porque em cima do x não tem número nenhum. Ok? Então, como eu falei, sempre que você tiver aquele formato, você terá uma reta, beleza? Ok. Então é isso. Diga. Samuel,
Eu sei que a gente tá bem em cima da hora, mas será que a gente consegue fazer aquele primeiro exercício só para ver se eu consigo fazer os outros? Na verdade, não tenho tempo agora, tá? Não tenho tempo, não. Porque Mas porque esse a era gente o não tem aula na objetivo, segunda? entende? A gente tem, mas eu tenho que usar o meu sábado e meu domingo para eu poder tentar resolver aquelas questões sozinha, porque eu não tenho tempo, entende? Meu tempo que eu vou ter vai ser agora sábado e domingo para poder Mas e a fazer aquilo. aula? Oi? Mas e nossa hora na segunda? Pode fazer na segunda? Não Ah, tô entendendo. mas você não tá entendendo, é porque é porque Não, eu tenho que eu não vou fazer resolver para ti as questões desse jeito, não, tá? Isso é uma outra conversa. Não, Infelizmente. o que eu tô te pedindo é para você me ajudar a resolver a primeira questão. Você não pode me ajudar a resolver, tipo assim, se a gente está fazendo uma aula de tutoria, você também não pode me ajudar a fazer, tipo, Eu a tô resolver a ocupado primeira agora, tipo, é questão? sábado, 6 da tarde no Brasil. Tenho minha namorada ali para falar com ela, né? Então, agora, se tu quiser fazer mais uma hora de aula, tudo bem. Não, Daí a Isidoro. gente. Não, ok, mas vamos. Eu sei que você está me explicando, né? Eu adorei a explicação que você fez, mas lembra que quando eu te mandei a mensagem, eu perguntei para ti, é Você possível quer mais você uma hora passar. de aula? A gente pode fazer mais uma hora de aula. Daí das Não, 5 horas a gente vai ter mais 3 depois de hoje. não, você tem sua namorada para ir lá dar assistência para ela, não quero te incomodar. Eu só quero te dizer que daí, na nossa próxima aula, se for possível a gente passar pelos exercícios, é, seria melhor para mim, entendeu? Não que a Claro. aula não tem, não que a aula não teria, não foi boa, foi ótima a aula, entende? Mas é igual eu te disse antes da gente fechar as aulas, eu falei que, tipo assim, eu preciso que você me ajudasse a passar pelos exercícios, entendeu? Certo. Vamos fazer o seguinte, então. Segunda, né, às 1 da tarde do Brasil. Daí, eu acho que seria interessante se você tentasse fazer mediante o que eu te ensinei hoje. E daí, a gente faz tudo, se tu quiser, nessa 1 hora ali, das 13 às 14, na segunda-feira. Beleza? Uhum. Daí tu me traz o que tu tentou fazer e não conseguiu. Eu acho que é melhor. Não, perfeito. Então tá Beleza? bom. Mas, Então mas tá tem bom. como ser mas tem como ser dessa maneira que eu te falei, né? Sim, sim, pode ser. Ah, então tá bom, então. Sem problema. Obrigada. Então tá. Beleza. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Até mais, tchau.